mas ao mesmo tempo de juízo para aqueles que o rejeitam. Por que a nação, por que os líderes de Israel rejeitam aqui a mensagem de Jesus? Porque está vindo juízo sobre eles. O resultado dessa rejeição, o resultado dessa maldade, da incredulidade do povo, é juízo de Deus sobre eles. A pedra que vocês rejeitaram é juízo sobre vocês. Desolação para a nação. Ira de Deus contra eles. Idolatria, que era isso que o povo de Isaías, por exemplo, o contexto da idolatria dentro do templo, o culto pagão, o culto a Deus mistificado, da mesma forma que na época de Jesus. O povo rejeitou a Deus, a liderança de Israel, ou Israel rejeitou a Deus, portanto, virá juízo sobre eles. E o principal juízo é esse: Deus os rejeitou. O povo agora, eles não são mais representantes de Deus aqui na terra. Daí, por exemplo, o versículo 43, quando diz que Deus vai tirar deles e dar a outro. O representante de Deus aqui na terra não é mais Israel. Israel não é mais embaixador da parte de Deus. Embaixador da parte de Deus é sua igreja, onde tem publicanos, pecadores, prostitutas, Israel convertido, ouvindo a voz do Messias, que é Jesus. A igreja, portanto, se torna esse representante de Deus na terra. Papel esse que Israel não fez. Israel, portanto, aqui não representa mais a Deus, mas sim a sua igreja. Muito embora, como a gente sabe, Romanos 11, Deus ainda tem um plano para a redenção de Israel. Mesmo assim, esse plano passa pelo Messias, passa pelo adentrar na igreja de Cristo, né? Então Deus, como eu disse, rejeita esse povo. Agora olha só, em Isaías é uma coisa bem, tem uma coisa bem interessante, né? Versículo, por exemplo, 18 de Isaías 28, parece que o povo está tão incrédulo de um jeito. Eu não vou pedir para vocês abrir devido ao tempo, que ainda tem muita coisa aqui ainda. O que acontece, né? É como se o povo, você vê a maldade do povo é tão grande, é como se o povo tivesse feito uma aliança com a morte, né? Que é o que diz lá o versículo 18, lá de Isaías 28, e um acordo com a sepultura, né? E a ideia basilar é a seguinte: somos povo de Deus, então, portanto, nenhum mal vai nos suceder. Morte alguma vai chegar à nossa tenda. A gente é povo de Deus. Mas aí, lá no próprio texto de Isaías, Deus diz assim: olha, eu vou anular tudo isso aí que vocês acham que está certo. Eu vou anular tudo isso aí. O contrato que vocês têm com a morte, ou o acordo que vocês têm com a sepultura, nada disso vai valer. Porque vocês rejeitaram a mensagem. Juízo virá sobre vocês. E, como a gente sabe, Babilônia destruiu o templo. A rejeição do povo, portanto, traz juízo, ira de Deus sobre eles. E o interessante aqui, lá no versículo 46, né? Aí de Mateus 21. O povo tem medo, não de Deus, não do que Jesus está falando, não do anúncio de um juízo, por causa da desobediência deles, por causa da rebeldia, da rejeição da mensagem que Jesus está anunciando. O povo teme a nação. O povo, a liderança aqui, eles temem o povo. O temor maior deles aqui não é o que Jesus está falando, não é o juízo que Deus trará sobre eles, mas sim a popularidade. Talvez a gente morra aqui porque a gente está desprezando o profeta de Deus, talvez a gente morra aqui
porque a gente está desprezando aqui um homem que fala em nome de Deus. O medo deles é esse. Eles temem mais o povo do que o próprio Deus. E essa pedra que foi rejeitada, essa pedra que é juízo para um povo rebelde e contradizente, mas ao mesmo tempo é uma pedra que traz salvação para aqueles que recebem, que ouvem a mensagem, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4 até o 10, é Cristo. Ele é a pedra viva. E nele nós somos também pedras vivas, edificados com o intuito de sermos edifício espiritual a Deus. Nós somos, ou nós fazemos parte dessa pedra, nós somos como pedras vivas. Muito bem, né? Então está aí a explicação do texto. A grande pergunta é: no que ele implica? Quais são as implicações do texto? Ou melhor, né? Quais os resultados do texto, tanto para a época de Jesus quanto para a nossa? Eu separei aqui três implicações ou três resultados, né, do texto, né? O que isso diz respeito tanto ao contexto da época, ao contexto imediato, quanto ao nosso. Primeira implicação que a gente tira do texto é a necessidade de um ensino fiel, ou no caso, o que a gente pode chamar de sã doutrina, né? Se a gente lembrar bem, versículo 23, Jesus está ensinando aqui. Jesus está anunciando ao povo nada mais, nada menos do que o Evangelho. O Evangelho do reino. Se convertam, se arrependam, porque o reino de Deus chegou. E por que isso é importante? Porque a gente precisa de um ensino fiel da Escritura. Primeiro, porque a partir desse ensino fiel da Escritura, o nosso coração é confrontado, as nossas intenções são colocadas em xeque. Segundo, o ensino fiel da Escritura, ele corrige a nossa conduta. Ele corrige aquilo que a gente pensa que é correto. Terceiro, o ensino correto, ele, vamos dizer assim, ele amordaça os falsos ensinos, as heresias, né? Como por exemplo, quando Jesus ele pergunta à liderança, né, do povo sobre a autoridade que João batizava, qual era a autoridade de João para ensinar o que ele ensinava, eles ficaram calados. Então, o verdadeiro ensino, ele amordaça, né? Ele, ao ponto de destruir ou fazer desaparecer o ensino falso, as heresias. Daí a necessidade de um ensino correto das Escrituras, né? Um ensino fiel, um ensino que coloque o pecador diante de Deus, mas prostrado, diante de Deus, mas de joelhos, entregando o seu coração a Deus. A segunda implicação disso é o perigo da falsa religiosidade. E aí, eu quero que você observe comigo, versículo 32, 39 e 46. Versículo 32. Pois João chegou a vocês apontando o caminho da justiça e vocês não creram nele. Perceba que aqui eles estão o quê? A fé, ela é por meio dela que nos aproximamos de Deus. É a fé que faz com que a gente, por exemplo, agrade a Deus. Não há fé nesses homens. Em outras palavras, eles estão aqui longe de Deus. Não há fé neles. Como consequência, não há arrependimento. Versículo 39.
que eles fazem no versículo 39? Eles matam o dono da vinha, ou melhor, o filho do dono. Eles não têm misericórdia. E por que tudo isso? Eles estão longe de Deus. Perceba como a falsa religiosidade, nutrida pelo falso ensino, nos afasta de Deus. Eles não têm fé, eles não têm arrependimento, como consequência eles matam tanto os servos quanto o próprio filho do dono. Versículo 46, eles temem mais o povo do que a Deus. Resultado, isso é um povo que está longe de Deus. Não creem, não se arrependem, são maus, são impiedosos, temem mais o povo do que o próprio Deus. Segundo, ainda nesse contexto de uma falsa religiosidade, eles não têm piedade, ou melhor, eles não têm uma devoção verdadeira a Deus. Não há arrependimento. Não há um reconhecimento de seus atos, não há um reconhecimento de que são pecadores. É aquela mesma parábola que Jesus conta do fariseu e daquele pobre homem que vai lá diante do templo, não consegue nem sequer levantar os olhos e só bate no peito e diz: Senhor, eu sou pecador, miserável. Mas o fariseu está ali dizendo: graças a Deus, porque eu não sou ele, não sou aquele, não sou aquela outra pessoa, dou meu dízimo, faço voto, faço orações. Olha o problema da falsa piedade, da falsa devoção, fruto, mais uma vez, dessa falsa religiosidade que advém de um falso ensino. Terceiro, eles são impiedosos. Perceba no versículo 41, quando Jesus pergunta para eles, o dono da vinha enviou os servos, eles mataram. Depois enviou o filho, eles mataram. O que vai acontecer quando o dono da vinha vier para esses agricultores maus aí? O que vai acontecer com eles? O que o dono da vinha tem que fazer com eles? O que eles dizem? Versículo 41, destruirá horrivelmente esses homens maus. Eles não têm piedade. Eles olham mais para si mesmo, ou melhor, eles olham mais para o outro do que para si mesmo. São impiedosos com o outro, mas incapazes de olhar para si mesmo e dizerem: somos pecadores, somos maus. Eles são impiedosos. Tudo isso fruto de uma falsa religiosidade, advindo obviamente de um falso ensino. Daí, primeira implicação, necessitamos de um ensino fiel das Escrituras, a sã doutrina. Segunda implicação, isso nos afasta dessa falsa religiosidade. Terceira implicação, que é o chamado e suas consequências. No versículo 23, você tem aí Jesus chamando o povo, Jesus ensinando. Como diz, por exemplo, Lucas capítulo 20, versículo 1, Jesus está anunciando o evangelho para eles. Deus chama a todos para que se arrependam. Deus chama a todos para que se voltem para Ele, para que reconheçam seus atos, para que coloquem seu coração diante dele, por meio do evangelho. Isso são os frutos. Perceba que na segunda parábola, que é a parábola dos agricultores maus, o que acontece com eles? Eles matam tanto os servos quanto o filho. E por quê? Eles não têm frutos. O que os servos vão lá? Qual o intuito dos servos? Para que eles colham os frutos. O filho vai lá também com o mesmo intuito, mas eles não têm frutos. Eles são maus, são impiedosos, eles matam, eles não têm fé. Perceba que os frutos aqui, que a gente pode entender da parábola aqui, ligando ela com a primeira e também com a última, é a fé e o arrependimento.
Esses são os frutos que eles não têm. Por isso, o juízo sobre eles. Aqui nós temos aqui um chamado, né, para todos nós frutificar. Uma fé verdadeira, arrependimento, uma vida devocional, temente a Deus, uma vida de oração. O juízo, e no caso a consequência disso é, como ele diz aí, ainda no versículo 41, o dono da vinha vai tirar isso, vai trazer juízo sobre eles. Versículo 44, a pedra, no caso Jesus, a quem eles rejeitaram, trará juízo sobre eles. Pedra de tropeço, pedra de escândalo para aquele que não recebe a mensagem do Evangelho. Juízo sobre os rebeldes. E por fim, as aplicações, né, do que a gente viu essa noite, né? São 3 aplicações para a gente, aliás 4, né, para a gente encerrar. Primeira delas, eu acho que está claríssimo aqui, né, no texto que a gente leu. Deus é longânimo. Deus é paciente com o povo. Ele está anunciando a sua mensagem. Anunciou ao povo de Israel, enviando os seus servos, dia e noite anunciava sua verdade, dia e noite anunciava sua lei para que o povo se arrependesse. E por último, ele enviou seu filho para que esse povo também se arrependesse. Mas eles não se arrependeram. Mas a todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, publicanos, os pecadores, as prostitutas, nós aqui, a gente pode dizer, né, o que está em Salmo 118, versículo 1, foi o mesmo versículo que eu iniciei aqui com os irmãos. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos. Isso é graça. O anúncio do Evangelho está aí. Deus é longânimo. Ele envia seus servos, envia seu Filho para nos trazer para Ele. Nós não somos diferentes desse Israel aqui. Nós não somos diferentes dessa liderança. Um dia, a semelhança deles, rejeitamos o Messias. A semelhança deles, não abraçávamos o Evangelho. A semelhança deles, éramos rebeldes e contradizentes à palavra de Deus. Mas a semelhança também, tanto dos pecadores aqui da época, as prostitutas, os publicanos e todo o público de Jesus, nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a mensagem, nos arrependemos dos nossos pecados. A semelhança lá do primeiro filho, que disse que não vai, que é rebelde, mas depois se arrepende e vai. Esses somos nós. Deus é longânimo. Segunda aplicação, é os frutos, que é o que Deus exige de nós. É o que Deus exige do seu povo, daqueles que o representam aqui na terra, da sua igreja. Frutos, uma vida de fé, arrependida, temente a Deus, de oração, uma vida de louvor ao seu nome. Terceira aplicação, vigilância contra a falsa religiosidade, nossa falsa piedade. A gente não pode querer vir para o culto unicamente para cumprir um rito. A gente não pode vir para o culto por obrigação. A gente não pode vir para o culto porque eu tenho que ir. Isso é religiosidade. Isso é cumprir uma agenda religiosa. Eu preciso estar aqui porque eu quero estar aqui. E por que eu quero estar aqui?
Porque tem um motivo para isso. E qual é o motivo para isso? Vou adorar a Deus. Precisamos ter cuidado com a nossa falsa piedade, nossa falsa devoção, nossa falsa religiosidade. E por último, como consequência disso, haverá um juízo. Juízo para todos aqueles que desobedecem ao Evangelho, para todos aqueles que não temem a Deus, para todos aqueles que são rebeldes, são contradizentes, que desprezam a mensagem do Evangelho. Pois Deus é longânimo, amoroso, piedoso, misericordioso. E é exatamente nisso que a gente precisa se apegar. Caso contrário, ira nos sobrevirá. Nós temos um futuro glorioso, que é a nossa redenção final. Ou, como diz 1 Pedro, né? É o fim da nossa fé, que é a nossa redenção. É o intuito, o propósito da nossa fé, o propósito do nosso arrependimento, o propósito da nossa redenção, o propósito de tudo que a gente faz aqui na terra. É a nossa salvação. É no dia que Cristo vier e levará consigo a sua igreja. Esse é o nosso futuro. E é exatamente nele que nós temos que nos apegar. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, colocamos mais uma vez na Tua presença nosso coração. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos corrigir, Senhor. Que a gente possa cultuar a Ti, mas não simplesmente como um rito, mas que a gente possa desejar isso. Que a gente possa fazer com que seja hábito em nossa vida. Ou melhor, que isso faça parte de nós, ao ponto de estar entranhado em nosso coração, de estar inseparado do nosso coração, o louvor a Ti. Senhor, nossa vida é Sua, tudo em nós é Teu, nós somos Seus, e nós pedimos a Ti que a gente possa cultuar a Ti de uma forma mais profunda, Senhor, de uma forma mais intensa, que não seja somente aqui nesse ambiente, que não seja somente aqui, mas em nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja com nossos colegas do trabalho, do colégio, onde for, que nossa adoração a Ti seja verdadeira, que ela seja mais plena. É o nosso pedido a Ti, Senhor, essa noite. Age conosco, Senhor, para que a gente seja mais fiel a Ti, para que o nosso coração Te adore mais, que nossas palavras sejam palavras santas, dedicadas e focadas em Ti, que a gente em momento algum se afaste do nosso ideal de vida, Senhor, que é cultuar a Ti, que é estar diante de Ti sempre, não somente hoje, mas todos os dias, não somente aqui, mas aonde a gente estiver. Ouve nossas orações, Senhor, e nós pedimos a Ti que o Senhor também nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos dê um bom descanso, para que amanhã aqueles que retornarão para os seus trabalhos, aqueles que irão para a universidade, faculdade, colégio, que seja tudo segundo a Tua vontade, Senhor, para que onde estivermos possamos cultuar a Ti, e onde estivermos o Senhor possa abrir uma porta
para que a gente anuncie a tua verdade. Esse amor tão grandioso que temos em nós. É nosso pedido a ti, em nome de Jesus, e nele já te agradecemos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.